uma certa cultura teológica popular que a cruz inaugurou o tempo da graça. Então, se eu colocasse mais ou menos aqui a Bíblia como se fosse a cruz, da cruz pra frente, É Novo o Novo Testamento é a graça. Da cruz pra trás é a lei. Sim. E muitas pessoas até, como a gente começou a conversa lá atrás, falam assim, a gente não precisa de lei, porque agora vive no tempo da graça, Deus é amor, né? Vive no tempo da graça. Eu discordo disso por algumas razões. Em primeiro lugar, como Moisés foi salvo? Se você falar que Moisés foi salvo pela lei, Pela fé. Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, todos foram Sim, salvos pela fé. sim. Então Moisés não foi salvo pela lei. Porque se Moisés fosse salvo pela lei, a lei poderia salvar, não precisava Jesus vir morrer na cruz do Calvário. Sim. O fato da lei não poder salvar ordenou que Cristo viesse. Então Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, os companheiros de Daniel, Elias, nenhum dos grandes santos e mulheres também santas do Antigo Testamento, de Ruth, Noemi, Esther e outras mais, nenhum desses foi salvo pela lei. Eles foram salvos pela graça mediante a fé. Então já começa a ter um problema aqui. Se os do Antigo Testamento foram salvos pela graça mediante a fé e os do Novo Testamento são igualmente salvos pela graça mediante a fé, onde está esse negócio de tempo da lei e tempo da graça? Segunda pergunta, se os que viveram na dispensação do Antigo Testamento foram salvos pela graça mediante a fé, por que aqui Deus pediu para guardarem os mandamentos e aqui Deus isenta de guardar os 10 mandamentos? Não faz sentido isso, parece que Deus mudou de opinião gratuitamente. Sim. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, para justificar essa era da graça, nós temos a tendência a pejorar as leis do Antigo Testamento, a lei de sacrifício. Lemos os textos de Paulo numa conotação que eu acho que Paulo não quis dar, quando fala dos cordeiros e tudo mais, fala o seguinte, aquela lei era má, aquela lei... Gente, a lei de Moisés, você está sendo da lei de Moisés. Aquela lei dos cordeiros e de tudo mais, foi Deus que deu. Não foi de autoria de Moisés. Então o que eu tenho que separar é o seguinte, existe a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, e a lei cerimonial igualmente de Deus. Os 10 mandamentos mostram o meu pecado. Mas a lei cerimonial mostra a solução para o meu pecado, que ela mostra o cordeiro morto. Então a única diferença, e eu estou entrando no tema das festas, do cristão que vive pós-cruz e do servo de Deus que vivia antes da cruz, é a seguinte. Os hebreus sacrificavam cordeiros no santuário como uma cerimônia para significar o Messias que haveria de vir. Sim. E nós, com a Santa Ceia, com o batismo, nós participamos de uma cerimônia para representar o Messias que veio e voltará. A Bíblia é muito clara quando diz que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade por Cristo. João 1,17, que a nova aliança envelhece a primeira que está próxima a acabar, Hebreus 8,13, ou que com a mudança de sacerdócio também é necessária a mudança de lei, Hebreus 7,12, e que se nós queremos justificar pela lei, estamos separados de Cristo, caídos da graça, Gálatas 5,4, e é claro que durante toda a história a salvação sempre foi pela graça, por intermédio da fé, mas isso é evidenciado por aquilo que é realizado, por aquilo que nós fazemos. Na antiga aliança, a partir da lei, essa fé era evidenciada por seguir e cumprir as obras da lei. Agora, na nova aliança, pela lei de Cristo, sendo transformado e gerando o fruto do Espírito. Isso é muito claro, gente. A Bíblia diz que, em Romanos capítulo 7, que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, mas morrendo o marido, segundo a lei, ela pode se tornar de outro marido, falando em relação à lei e à graça. Em Romanos capítulo 7, 4, diz que nós estamos mortos para a lei por intermédio do corpo de Cristo, para que sejamos do outro, que é aquele que ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus Cristo. E se você quer aprender mais a palavra de Deus, não quer ser enganado, já me segue aqui, comenta o que você achou. E se você não faz parte do grupo de estudos, entre para aprender mais a palavra de Deus. Deus te abençoe.